Programa Det Zandavali. Oferecimento Aurora, a hora mais gostosa do dia. Risate, odontologia especializada. Apoio Unimed Chapecó. Olá, boa tarde. Estamos de volta com o programa Det Zandavali Saúde. Hoje você que tem problemas de coração, que não seja paixão, né? Quem está apaixonado, nós vamos saber com o doutor aqui de que forma tem que tratar. Eu recebo hoje o cardiologista e eletrofisiologista, Dr. Cláudio da Cruz Ferreira, e a gente vai falar sobre fibrilação atrial e também essa questão de que agora, finalmente, nós temos esses tratamentos e cirurgias aqui em Chapecó. Boa tarde, Dr. Cláudio. Um prazer tê-lo no programa Det Zandavali Saúde, para que a gente tire essas dúvidas. E como eu falei, o apaixonado não entra aqui, né? Não, o apaixonado está com a saúde boa, né? É isso aí. Boa tarde a todos. Então, essa questão de fibrilação atrial, que você comentou então na introdução, é uma arritmia que na verdade, a arritmia mais prevalente na população nos dias de hoje. Então, é uma arritmia que acomete mais ou menos 10% da população idosa, acima de 65 anos. Então, por aí tu vê a quantidade de pessoas que vêm a sofrer desse mal. E a fibrilação atrial é uma arritmia que tem como sintoma principal a palpitação. O paciente, quando começa a sofrer dessa arritmia, ele sente, em alguns momentos, o coração bater de uma maneira mais acelerada ou bater de uma maneira irregular, uma palpitação que ele percebe. Em alguns casos, até os pacientes descobrem de maneira acidental, fazendo um eletro de rotina, por não ter essa percepção da palpitação. E a grande preocupação quando a gente fala de fibrilação atrial é o risco que essa arritmia tem a longo prazo de causar AVC. É uma arritmia onde uma parte do átrio do coração, que é o átrio, fibrila, ele para de ter a contração, então o músculo do átrio fica parado, o sangue naquela cavidade do coração ali, ele fica em estase, podendo formar coágulos, e aí a liberação desses coágulos para a corrente sanguínea, ele pode se deslocar até o cérebro e causar um AVC isquêmico. Então, Cláudio, tu falaste da arritmia, não é sempre que se percebe, por exemplo, em que grau tem que estar uma arritmia para eu perceber? Porque às vezes não percebe, como tu disseste, vai descobrir num exame. A arritmia, assim, a fibrilação atrial especificamente é uma arritmia aonde? O que acontece? Num batimento cardíaco normal, o átrio, que é a cavidade de cima do coração, vamos fazer um sistema, tem o átrio e o ventrículo, a parte de cima e a parte de baixo do coração. O coração ele contrai primeiro o átrio e depois o ventrículo, assim que ele bombeia normal o sangue. Na fibrilação atrial, o átrio deixa de ter a sua sístole, a sua contração, e ele fica só com movimentos fibrilatórios, onde não há essa contração. E o batimento do ventrículo vai acontecer de uma maneira aleatória, de acordo com a condução átrio para o ventrículo. Então, tem alguns pacientes mais idosos que a condução atrioventricular já é meio lenta, o átrio vai estar fibrilado, mas o ventrículo ainda vai estar numa frequência baixa, e ele não vai perceber na sua pulsação grande diferença. Ao passo que se um paciente mais jovem fibrila, o átrio fibrilando, a resposta para o ventrículo vai ser muito alta, o ventrículo vai bater rápido, a pulsação vai aumentar bastante, e aí a percepção da palpitação vai ser mais visível. Então, principalmente no mais idoso, ele pode fibrilar e não perceber. E aí a gente descobre, ou porque teve um AVC, vai investigar o porquê do AVC, e ele tem essa arritmia, ele era portador da arritmia, não sabia, e aí não tratou e não preveniu, e acabou tendo um desfecho que foi o AVC isquêmico, ou exames de rotina, né? Então, me corrija se eu estiver errada. A fibrilação atrial, ela é mais propensa na idade avançada? Sim, ela é uma arritmia que a cada década de vida, a partir dos 60 então, todos anos... teremos? Não. Não? Né? Como eu te falei, acima dos 65 anos, 10% da população. É bastante, né? Mas não todos. Tem alguns fatores que vão fazer com que algumas pessoas tenham uma maior incidência de fibrilação atrial. Então, o hipertenso, depois de anos de hipertensão, é um candidato mais forte a ter essa arritmia. O paciente que sofreu infarto, o paciente que tem coração grande, que tem insuficiência cardíaca. Então, tem algumas doenças cardíacas que fazem com que essa pessoa, ao chegar numa idade, seja mais propensa a ter fibrilação. No entanto... No jovem. No entanto, existe uma forma de fibrilação atrial, que a gente chama de fibrilação atrial isolada, paroxística, que ela acontece em jovens, né? Mas tem que haver uma predisposição? Essa fibrilação paroxística ela pode ser familiar,
Então, em alguns casos é genética, e aí já começa a ter as primeiras crises de taquicardia ainda na adolescência. E também pode ser por um foco ectópico isolado, não necessariamente familiar, aleatório daquele indivíduo, mas começando numa idade bem precoce. Então, com 20 anos, tendo as primeiras crises e tal. Isso já é perceptível daí, né, Sim, Cláudio? esse paciente jovem, ele é muito sintomático. Quando ele tem a primeira crise de fibrilação atrial, ele sente o coração acelerando, mal-estar no peito por aquela palpitação, às vezes uma dificuldade respiratória, e geralmente vai parar num pronto-socorro com essa crise. E os tratamentos daí são diferenciados para jovens e para pessoa com a idade mais avançada, não? Não, o tratamento muda um pouco o risco de AVC. O paciente mais jovem, que é portador dessa arritmia, ele, por uma série de comorbidades que talvez ele já possua, como pressão alta, diabetes, doenças arteriais, coronárias e tal, ele já vai ter maior risco de sofrer uma complicação da arritmia, que é o AVC, do que o jovem que tem arritmia isolada e não tem mais nada, e é saudável. Mas o tratamento, de uma maneira geral, para tentar curar a arritmia, que é por ablação, né, o tratamento por catéter, ele vai ser feito praticamente a mesma técnica, tanto para o idoso quanto para o adolescente que tem essa arritmia. O tratamento é o mesmo para ambos. Quer dizer, qualidade de vida também a mesma para ambos, a partir do momento que se trate, se cuide, né? Exatamente. E a fibrilação atrial, ela pode causar outras doenças? A partir dela pode advir outros? Pode. A fibrilação atrial, ela é uma doença assim que até algumas décadas atrás ela era tida como uma arritmia benigna, onde não se preocupava tanto assim com ela. Mas estudos mais recentes mostraram que ela é um marcador importante de mau prognóstico. O paciente que tem fibrilação atrial e insuficiência cardíaca, ele morre muito mais do que o que não tem fibrilação atrial e tem insuficiência cardíaca. O diabético hipertenso, se tiver fibrilação atrial, ele tem uma sobrevida diferente e vai ter muito mais eventos do que o que tendo fibrilação do que o que não tem. Então ela não é benigna como pensávamos antigamente, ela é uma arritmia que sim, ela traz uma diminuição de sobrevida e traz uma morbidade muito importante que é o AVC. Uma pessoa depois que tem um AVC por fibrilação atrial, por mais que não seja um AVC fatal, ela vai ter uma queda muito grande na qualidade de vida pelas sequelas que vão deixar esse AVC. É um AVC geralmente muito grande, que o paciente fica, grande chance de ficar acamado, ficar alimentando-se por sonda. Então, é um AVC que, quando não causa morte, causa muito dano, né? Então, é uma arritmia que causa estes outros problemas e que é um marcador de mau prognóstico. Não é nada benigno você ter fibrilação atrial. Cláudio, essas notícias até que a gente vê tanto locais, quanto estado, quanto em nível de Brasil, tudo da morte súbita. Isso é uma pessoa que pode ser isso? Não, aí a gente já entra em outras arritmias e outras doenças cardíacas. A morte súbita é uma coisa que agora está sendo cada vez mais debatida, principalmente com a globalização. Cada morte súbita que acontece em atleta, hoje a gente fica sabendo, né? Pode ser lá no Paquistão. E espanta muito em função de que o atleta, da população rigor, acometida, né? Se tem uma vida saudável. Né? Se tu tiver uma morte súbita num paciente de 80 anos, tu não vai dar notícia, né? Agora, morrer um jogador profissional, pode ser lá na China, isso o mundo inteiro vai comentar. Normalmente atleta. O que acontece? Então, atleta que tem morte súbita, geralmente é por arritmia. Não é porque ele não fez exames. Todo atleta profissional, ele vai passar por uma avaliação cardiológica, vai fazer uma série de exames para ser liberado para realizar aquela atividade. Só que existem algumas doenças arritmogênicas que são de difícil diagnóstico, que elas não aparecem nos exames convencionais ou que ela aparece em alguns momentos, em alguns exames. E dependendo do dia que fizer determinados exames, não vai aparecer nada. E aí esse paciente pode ter essa doença e passar desapercebido numa avaliação usual, tá? Além disso, o atleta de elite, ele submete o seu coração a uma quantidade de treino e de esforço durante uma competição, um treino excessivo, que é muito acima do recomendado. Exige demais do coração. Exige demais. É uma condição, ele cria um cenário propenso para que aconteçam arritmias, que aconteçam algumas anormalidades, até mesmo num coração não doente. Então, a gente pode ter um atleta que não tem doença
e que tem uma morte súbita por uma condição extrema que ele levou o coração dele naquele momento Que ele fabricou. e que criou um digamos. cenário, seja por alteração de eletrólitos, de potássio, por esforço, tal que naquele momento aconteceu uma arritmia, o coração fibrilou e parou de bater e teve uma parada. Ou existe também a situação onde a gente pode ter uma doença já pré-existente, mas que não tinha sido diagnosticada nos exames convencionais. Cláudio, então isso que leva à morte súbita uma doença, digamos que ele foi o atleta, aqui falando especificamente do atleta, uma doença que ele foi alimentando, digamos assim, a grosso modo, ao longo do tempo, ou é realmente, como diz a palavra, súbita? Como descarregou, como tu falaste aí, o que é? Proteína, não? É uma alteração de potássio, um maratonista, isso é instantâneo, digamos, é ciclista. uma coisa que aconteceu naquele momento ou pode não acontecer, ou Como eu te falei, as duas situações podem estar presentes. A morte súbita normalmente acontece numa pessoa que tem uma doença, falando de atleta, né? Sim. Uma doença do ponto de vista elétrico do coração, arritmia, de difícil diagnóstico, que não apareceu nos exames de rotina, e numa situação de um esforço extremo, com toda a alteração metabólica e tal, que acontece no coração naquela situação de desgaste, né, intenso do exercício, propiciou que acontecesse a crise de arritmia que culminou com a parada. Isso é o mais usual. Mas até num coração, em tese normal, num esforço extremo, ele pode criar um cenário que alguma arritmia maligna venha a acontecer. E aí ter uma fibrilação ventricular que vai ocasionar morte súbita se não houver um desfibrilador ali naquela situação. Até teve um caso recente em Florianópolis, de uma academia, um atleta que é lutador de MMA e que estava malhando pesado na musculação e que teve uma morte súbita na academia. Acho que foi esse mês ainda. É. E deu muita polêmica e tal. Esse cara, ele tinha passado por uma avaliação cardiológica, um cardiologista especialista em cardiologia do exercício lá de Florianópolis, fez todos os seus exames e ele não tinha nada detectado nesses exames convencionais, como eu falei antes. Então, aí entra aquela coisa, um exame convencional para liberação para uma atividade física, ele pode detectar a grande maioria das condições que vão oferecer risco, mas vai ter coisa que não vai ser detectada, vai acontecer na hora. E que não tem como prever 100% do risco nesses exames convencionais. Muito bem. Tá bom, né, o papo? Eu já começo a sentir dor no coração. Cada médico que eu trago aqui tem todos os sintomas, eu acho que é normal, né, doutor Cláudio? Nós vamos para o intervalinho agora, não saia daí. Lembrando que você pode rever, claro, o nosso programa depois no site, se você gostou, e vai prestar atenção aí para tomar os seus cuidados. E o Cláudio também falou de coágulos e também eu já vou discorrer sobre esse assunto e as cirurgias que são feitas agora em Chapecó. Então, um minutinho só, não sai daí, a gente volta já.